Fala, meus queridos, um ótimo dia. Vamos falar um pouquinho de gráfico, muita coisa para falar aqui. Primeiro ponto, vamos fazer uma análise, um fechamento semanal aqui. A gente, bem dizer, continua num cenário parecido com aquele que a gente já estava, certo? A gente tem o nosso fundo aqui bem próximo à região dos 18 mil, certo? É o nosso maior fundo agora. Deixa eu ligar aqui um negocinho. E aí o que acontece? Continuamos sim nesse processo aqui de triângulo, onde nós estamos próximos do rompimento desse triângulo. Então, a cada tique que acontece aqui em gráfico é um ponto mais perto desse rompimento. Eu espero que tenha uma big movimentação para cima. Só que tem coisas que a gente precisa ficar de olho aqui. A primeira coisa que a gente precisa ficar de olho: o MACD ainda continua muito feio. O que interessa no MACD agora são essas duas linhas de tendência aqui. Embora elas tenham tido o rompimento lá embaixo, certo? Embora elas tenham tido o rompimento lá embaixo, elas ainda não estão acima do marco zero. Elas precisam estar acima do marco zero para nós termos uma tendência de alta, certo? Confirmada pelo MACD. Então é necessário que ambas essas duas linhas estejam acima, e isso pode demorar um pouco para acontecer, certo? Mas é interessante que esse rompimento aqui se mantenha vigente, porque aí a gente sabe que pelo menos o processo de alta ele fica cada vez mais factível no momento onde a gente continua com este cenário de rompimento de linhas. RSI ainda continua extremamente feio, certo? Extremamente feio, em um caráter de tendência de baixa pura abaixo do ponto 40 e do ponto 60, certo? As duas regiões onde deveria trazer alguma resistência para a gente. Então a gente continua em uma tendência de baixa, mas isso aqui já é tudo que a gente já tinha estudado antes. O que eu quero passar para vocês de novo é isso aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu retirar esses dois EMAs. Ah não, o EMA vermelho deixa. O EMA vermelho, ele é a média de 8 semanal. Você vê como a média de 8 semanal ela tem formado bastante movimentação negativa, né? O gráfico toca nela e cai, toca nela, saiu um rompimento aqui, caiu, tocou na linha de tendência acima e caiu. E aí, ó, uma semana de toque, 2 semanas de toque, 3 semanas de toque, essas já vão para a quarta semana de toque em 19.850 aproximadamente, ela está nessa semana. Na quarta semana de toque, aonde nós não conseguimos romper essa média de 8 semanal. É a média mais básica para você analisar os gráficos semanais, por isso que ela é tão importante, né? Existe um trading system que usa só essa média de 8 semanal. Mas por que ela é tão importante? Porque ela é uma média de poucos períodos, que dá um direcional bem interessante e ela funciona muito bem no gráfico semanal. Mas o que a gente precisa e pode analisar de positivo? Primeiro, que ela já não está mais em uma queda em linha reta. Ela já está começando um processo de virada. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Obviamente, eu não vou afirmar aqui que isso vai acontecer. O que eu estou querendo dizer é que isso está começando a se desenhar. E o que confirma isso é as bandas de Bollinger. Felipe, como é que se usa a banda de Bollinger? Primeiramente, grande parte de vocês, infelizmente, utilizam isso aqui errado. Eu vou dizer o que o próprio criador John Bollinger falou a respeito das bandas de Bollinger. É um indicador que deve ser usado apenas para entender quando o movimento está se contraindo e se expandindo. Pensa da seguinte forma: o mercado ele é como se fosse um elástico. Então, você vai puxando, depois você solta. Quando você solta, tipo um estilingue. Eu não sei se vocês já tiveram infância e brincaram de estilingue. Eu já quebrei muito vidro por aí. Mas o mercado ele funciona dessa forma, é um estilingue. Então, as bandas de Bollinger, elas foram inventadas com o objetivo de pegar... Meu Deus, está passando um avião aqui em cima da minha casa. Esses movimentos de contração de mercado antes de um boom explosivo. Então, não, meu caro Padawan, as linhas de baixo e de cima, elas não são suportes e resistências que você vai poder operar dentre elas. Elas são limites que, quando elas estão juntas uma da outra, significa que uma grande explosão de liquidez está a caminho.
É assim que funcionam as bandas de Bollinger. Quando o gráfico se junta, quando as bandas se juntam, você pode ter certeza que uma big expansão ou distribuição está a caminho, certo? Dito isso, neste momento, após esse período aqui, onde nós tivemos uma bela distribuição de mercado, que foi quando a gente caiu bonito, elas começaram a se juntar. Mesmo no período de lateralização, o movimento foi diminuindo e agora a gente entrou, ou pelo menos começou um processo de juntar as bandas. E aí o que pode acontecer? Mais daquilo que eu falei para vocês, porque elas podem se juntar e ficar aqui nessa encheção de saco muito tempo, mesmo após o rompimento do triângulo, até explodir para cima ou para baixo, né? Eu também não vou afirmar que vai ser para cima ou para baixo. O que eu quero deixar aqui extremamente salientado para vocês é que as bandas estão se juntando. Então, no momento que elas estão se juntando, isso aqui é perfeitamente visível, elas estão se juntando, vai ser o momento onde o gráfico vai começar a ensaiar uma nova explosão gráfica. Se você analisar o cenário macro junto com isso aqui, você entende, a gente está chegando no final do ano agora, onde costuma se acontecer uma distribuição de capital, sim, todo mundo querendo fazer aquela liquidez de fim de ano, isso é normal. E a gente vai entrar nos períodos, obviamente, mais críticos dos apertos de juros econômicos mundiais. Então espera-se que até fevereiro do ano que vem a gente ainda tenha esse cenário de encheção de saco aqui no gráfico. Para quando der fevereiro do ano que vem, a economia começar a caminhar em planos perfeitamente melhores e aí a gente ter essa expansão do gráfico. Deixa eu dar só uma olhadinha como é que foi esse processo das bandas de Bollinger no último bear market. Esse gráfico aqui exemplifica melhor isso, porque ele pega os tempos gráficos mais antigos. Olha essa brincadeira aqui. A gente foi de agosto, onde a gente começou o processo de lateralização, a agosto de... Não, a gente foi de junho de 2019 até outubro de 2019. Nesse processo aqui de contração das bandas de Bollinger, né? Elas atingiram um pico de contração em setembro e outubro foi mais ou menos aqui... pouco mais de um ano, né? Porque foi, setembro de 2019 até novembro de 2020. Foi quando a gente realmente começou o processo de expansão. Eu vou colocar no momento onde a gente rompeu o topo, né? Que foi, a gente rompeu essa região aqui dos 12 mil. Foi exatamente em outubro de 2020. Um processo que começou a se formar exatamente em setembro de 2019. Por que eu estou mostrando o ciclo para vocês? Cara, porque isso aqui pode muito bem se repetir no Bitcoin, sim. A gente tem fevereiro do ano que vem como um alvo para um possível início de uma nova expansão gráfica, mas eu não estou afirmando que vai acontecer lá, entendeu? Pode ser que a gente tenha mais uma lateralização dolorosa dessa aqui a gente vai lá no ciclo anterior ainda, vamos descer mais um pouquinho. Aqui foi o último bear market. No caso aqui, ele já veio em contração desde o início, né? Ele foi expandir só mesmo quando ele rompeu o topo histórico dele, lá em abril de 2017, depois de ter formado o topo em 2013. Caraca, ele formou o topo em 2013 e só foi romper o mesmo topo em 2017. Enfim, isso aqui são só pequenas demonstrações para colocar vocês num plano de entendimento, onde eu digo para vocês que realmente o cenário ele não está dos melhores, mas as oportunidades estão aí e a gente precisa abraçar essas oportunidades, montar a nossa carteira e encher o nosso bolso de bons ativos, porque vai acontecer. As bandas estão se encolhendo nesse exato momento, mas elas não vão ficar assim para sempre. No momento elas vão explodir e quando elas explodirem, se você aproveitar esses períodos de lateralização em fundo para acumular as suas altcoins preferidas e principalmente Bitcoin, você vai se dar muito bem. 18 mil ainda é a nossa zona de suporte mais forte. Então, quanto mais próximo disso você acumular qualquer tipo de criptoativo que tenha um sentido e principalmente pelo menos 40% da sua carteira em Bitcoin, cara, não tem erro. Não tem erro. Você vai se dar muito bem. Então, fechamento semanal
foi feio, fechamos em um candle abaixo da média de 8, muito ruim, mas atenção nessa contração das bandas de Bollinger, porque elas tendem a nos dar um direcional interessante aí para os próximos meses, o que significa que o processo de lateralização que eu tinha falado para vocês, ou que eu estou falando para vocês há um bom tempo, ele tende a ser mais vigente do que nunca. Obviamente, reitero também o que eu já falei antes, toda vez que o Bitcoin lateraliza, algumas altcoins explodem, há uma expansão de liquidez, e é nessa expansão de liquidez que a gente fatura muita coisa, beleza? Duas noticiazinhas que eu quero deixar bem claro para vocês, que podem ser alguns impulsionadores para fazer com que essa lateralização do Bitcoin ela se torne um canal, porque é a minha próxima tese, que isso aqui vai ser um canal, certo? E nesse canal aqui a gente vai conseguir operar muito. Não vai ser uma lateralização linha reta, vai ser um belo de um canal que vai levar o gráfico pelo menos de 18 mil até 24, 25 por um bom tempo aí até a gente romper essa lateralização. E digo mais, isso aqui no nosso cenário é perfeito. A gente vai sempre abrindo longo nos fundos, shortando os topos e assim vai. Eu acredito que isso vai acontecer porque a gente tem esses eventos aqui, ó. Primeiramente, esses links vão estar na descrição do vídeo, isso aqui é do Infomoney. Beleza? Os balanços que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, com o Bank of America, por exemplo, eles vieram muito acima do esperado, né? Obviamente, isso demonstra preocupação em relação às taxas de juros, mas eles também demonstram que a economia americana está quentíssima. Então, ainda tem dinheiro rodando lá dentro de forma absurda e isso, ao mesmo passo que é preocupante para o longo prazo em questão de taxa de juros, é perfeitamente agradável ao curto prazo em uma questão de rentabilidade, né? Ativos que sobem lá, jogam o Dow Jones, jogam o SP e a Nasdaq para cima e, consequentemente, o Bitcoin surfa essa brincadeirinha junto, certo? Agora, uma leve noção aqui pensa comigo, aqui é só uma teoria para a gente terminar o nosso vídeo pensando aqui. A gente entrou num momento onde vai sair o Yuan digital, né? A gente entrou num período onde tem países pelo mundo começando a adotar o Bitcoin, Rússia tendo que se render ao uso de criptoativos, Estados Unidos pensando em marco regulatório, e me sai essa notícia de que a Ripple vai estar começando a testar a integração dos contratos inteligentes do Ethereum, justamente após o demerge, que torna o Ethereum agora criável através de um processo de staking. Eu não posso deixar de pensar que existe algo muito grande para acontecer por trás desses dois ativos aqui. Então, obviamente, não é uma recomendação de investimento, mas eu olharia a Ripple um pouco mais de perto, porque num processo de trazer as criptomoedas para dentro do Estado, eu acho que a Ripple ela vai estar de frente de todo esse processo por ela simplesmente ser um protocolo centralizado. Então, ela tem fácil atuação dentro dos estados. E não se liga muito nesse processo da Ripple não, que ela já ganhou. É só o juiz bater o martelo. Então, aqui é só tempo. Eu estou dizendo para você simplesmente montar posições sem pensar duas vezes. Mas dá uma estudada nela, porque eu acho que tem muita coisa por trás disso aqui que a gente ainda não entendeu. Os links estarão na descrição. E se eu fui claro para você, eu peço que você, por favor, deixe seu like, ative o sininho, certo? E valeu, muito obrigado.